Então, boa noite a todos, mais uma vez. É com muito prazer e com muita honra que estamos hoje recebendo aqui na nossa roda de conversa da Arte como Encontro, o professor Ronaldo Jacobina. Então, quisemos muito fechar as atividades da Arte como Encontro de 2020 com a sua presença, viu, Jacobina? Porque você é nossa inspiração desde sempre para um projeto, né, que fala da arte como a possibilidade de cultivar os encontros. Desde lá, da nossa estante literária, né, em sua homenagem, estante literária professor Ronaldo Jacobina, para esse outro espaço aqui que nós tivemos que inventar para não perder essa possibilidade de fazer com que continuássemos podendo nos alimentar com a arte, e acho que nada melhor do que fechar nossas atividades desse ano com a sua presença, com essa noite poética, porque todos estamos precisando bastante disso, diante de todo esse cenário difícil, complexo, e com muitas e muitas ainda questões a se apresentarem aí totalmente inusitadas de como lidar com a pandemia, com as suas consequências e com todas essas adaptações que nós temos que fazer no nosso dia a dia, nas nossas vidas, além da tristeza, da saudade das pessoas que perderam aí entes queridos, amigos, familiares, nesse contexto tão duro, né, que a pandemia nos impôs a todos. Então, eu acho que nós estávamos precisando alimentar aí bastante nosso espírito com um pouco de poesia, e foi por isso que nós, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, quisemos muito que você pudesse estar aqui conosco. Então, agradecemos muito você ter aceito, embora nessa maratona aí, né, de atividades que você acabou de nos contar, que você, né, está aqui disponível para trabalhar conosco essa noite. Nós temos feito nos últimos, né, eventos, nas últimas rodas de conversa, a atividade com a participação de alguns dos nossos estudantes, né, do curso de medicina. Afinal de contas, o NAP, né, existe por conta dos estudantes, para os estudantes, e temos convidado o estudante, a estudante que tem algum interesse pelo tema, ou que nós acreditamos que pode também estar aqui conosco, participando de uma forma mais direta, para fazer essa mediação aqui da atividade. E hoje também é com muito prazer, com muita felicidade que nós temos aqui Laura, que vai fazer essa mediação da atividade, também fechando com chave de ouro essas atividades que nós fizemos ao longo desse ano nesse projeto Arte como Encontro. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Jacobina? E muito obrigada, Laura, também, por ter aceito vir participar aqui conosco, e acredito que nós vamos poder ter uma noite realmente muito agradável e alimentando realmente nossa alma aí com um pouco de poesia. Então, passo a palavra para Laura. Laura está nos escutando? Laura? Está na chamada aqui, aparece o nome dela, mas não sei se teve algum problema. E eu estou vendo Laura aqui na sala. Será que ela não está nos escutando agora? Porque antes ela tinha até escutado quando
Luciana pediu para ela abrir a câmera, não foi? Pode ter caído, porque aqui a gente tem que lidar com esses, esses empecilhos aí da tecnologia, da rede. Pode ser uma oscilação de internet. Mas eu estou vendo ela ainda aqui na sala. Você tenta falar com ela aí, Lu, para ver se foi alguma questão do microfone, alguma coisa? Que ela parece que não saiu da sala, não deve ter caído a internet, não. Deve ser algum problema de som, algum desses detalhes técnicos que nós temos que lidar. Já estou em contato com ela aqui. Pronto, então vamos resolver daqui a pouquinho. Deve ser algum problema de som que ela teve aí. Lembrando o quanto a gente tem sido privilegiados, né? O projeto Arte como Encontro, nós começamos lá em maio com a presença do professor Antônio Neri, né? E agora estamos terminando com o professor Ronaldo Jacobina. Então, temos essa sorte de poder contar com esses parceiros aí e recebê-los. Ela disse que não está ouvindo. Vou tentar ver com ela o que está acontecendo novamente. Pede para ela sair, tá, Lu? Talvez seja melhor, né, Letícia? Ela sair e entrar de novo, né? Às vezes funciona. Pronto, parece que ela fez isso, né? Ela já tinha tido esse saco de sair, dizendo que ia sair e retornar. Olha, voltou. Pronto. Laura, você está escutando agora? Agora sim. Sim. Peço perdão pelo equívoco aqui. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Você foi uma mulher Fique muito tranquila. esperada. Obrigada. Também esperei muito por esse momento. Que bom. Estou muito feliz em estar aqui. Que bom, viu, Laura? Eu estava agradecendo você ter aceito o nosso convite e já estava passando a palavra para você fazer, né, a mediação aí desse nosso encontro, tá bom? Fica com você. Tá certo, Rita. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela equipe NAP, em nome de Luciana, e dizer que para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, falando sobre arte. Nesse momento de tantas dificuldades e tristezas por conta da pandemia, é o meio que a gente encontra para estar juntinhos uns dos outros, não é verdade? Então, para quem não me conhece dos corredores da FAMEB, eu gostaria de dizer que eu sou mãe de Ravi, meu nome é Laura, que tem 5 aninhos, sou estudante do 4º semestre de Medicina da UFBA e sou graduada em Serviço Social pela Unime, curso esse que vou levar para o resto da vida. E eu sei que me dará bastante suporte para o curso de medicina. Também tenho um curso de pós-graduação em saúde pública com ênfase em PSF, que infelizmente eu não consegui concluir, mas fica aí para o posterior. Eu também fiz o curso de bacharel em saúde, uma das profissões mais lindas, dos cursos mais bonitos que eu já vi. E com certeza deu embasamento para esse amor que eu tenho hoje pelo SUS. E não menos importante, eu sou técnica de enfermagem, que para mim é uma das profissões mais lindas que fazem parte do cuidado do ser humano. Então, mas agora vocês já sabem quem eu sou, um pouquinho da minha vida, da minha história acadêmica. E eu gostaria de falar que hoje é nossa última roda de conversa de 2020.
e que hoje a gente vai receber um convidado muito especial. De antemão, gostaria também de falar que qualquer dúvida, qualquer pergunta ou sugestão, vocês podem estar escrevendo no chat, que nós iremos atender, tá certo? Então, o que seria a Arte do Encontro? A Arte do Encontro é um projeto promovido pelo NAP e ele tem como intuito fomentar a arte por meio das expressões de sentimentos. Devido a isso, alunos, professores e o pessoal, os colaboradores, o NAP promove através desse projeto a melhora, né, das condições psíquicas através da arte. Como é que a gente pode melhorar as nossas condições nesse momento tão difícil através das artes? E por conta disso é encaminhado pequenos vídeos, os alunos, professores, colaboradores demonstram o que tem feito através da arte para minimizar esse período bem complicado que nós estamos passando. Esse projeto também surge numa linha de trabalho na formação da arte e formação médica, que compõe uma das ações permanentes do NAP, que é o mural digital. Essa perspectiva fundamentou-se em 2019, e com ela também veio a instalação de uma estante literária, que recebeu o nome do professor Ronaldo Jacobina, que será o nosso grande convidado de hoje. O projeto Arte do Encontro foi uma forma encontrada de continuar difundindo o cuidado e promover a questão da saúde mental em todos os seus atores. E essa ação ela se divide em 2 momentos, né? A divulgação desses pequenos vídeos, como eu já falei anteriormente, com expressões artísticas das mais variadas, desde culinária, dança, arte cênica. E esse segundo momento que nós vamos passar hoje, que ocorriam de maneira mensal, né? No qual a gente tem um convidado e esse convidado, ele expõe qualquer tipo de obra literária, pode ser obra literária, musical, cinematográfica, etc. Nós já estamos com o convidado aí, Ita? Pronto. Então, vamos apresentar nosso convidado de hoje. Tem um Lattes, assim, de dar muito orgulho a toda a comunidade acadêmica. Então, para quem não conhece, ele é escritor, poeta e professor. Ronaldo Ribeiro Jacobina. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade da UFBA, mestre em Saúde Comunitária, e doutor em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele é professor titular da Universidade Federal, do Departamento de Medicina Preventiva e Social, professor da pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho, Faculdade de Medicina também da Bahia. Membro titular da 29ª cadeira da Academia de Medicina da Bahia, membro titular da 7ª cadeira do Instituto Baiano de História da Medicina e Ciências e Afins, sócio efetivo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, 18º presidente da Associação Baiana de Medicina, e tem como experiência a questão da saúde pública com ênfase em saúde mental, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, psiquiatria social, história da psiquiatria, histórico da medicina baiana e ensino médico da Bahia, cidadania e saúde e educação em saúde. Mas hoje nós vamos recebê-lo principalmente como escritor, para falar das suas 2 obras, Cantigas de Niná, A e B, Até o Z com Você, e O Poeta e o Lógico, curta poesia curta, para dar um pouco mais de leveza a esse momento tão difícil que estamos passando da pandemia. Gostaria de saudar o professor Jacobina, seja bem-vindo, e fique à vontade para a nossa roda de conversa. De antemão, já gostaria de agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Por favor, pode se apresentar. Obrigado, Luana. Muito obrigado ao convite, a Rita, a Luciana, o apoio aí de Arthur e a todas as pessoas que estão aqui participando, né, que estou vendo listadas aqui. Estão ouvindo bem? Estamos. Sim, professor. Ótimo. Sim. Então, vamos a essa arte como encontro. Fiquei emocionado, não podia declinar nunca
né? A Universidade do Porto, no Medinfor, há alguns anos atrás, me convidou para discutir médicos além da medicina. E eu conhecia um médico português que ele dizia: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, esse é um exemplo muito interessante, né, de que como é importante esse diálogo, como é importante ter nas práticas profissionais esse diálogo. Você, Luana, me emocionou quando falou aí, como técnica, a defesa do SUS. Eu fui convidado na quinta passada para dar uma aula lá na sexta-feira às 19 horas. Quinta não, foi sexta, imagine, sexta, estamos só o virtual. SUS, para defender o SUS, princípios e diretrizes e o seu papel na Covid-19. Então, quando a professora Ana Leonor de Farmácia, e eu acho que isso é o espírito do que é a universidade, é nós estarmos dialogando, interagindo com todas as suas unidades universitárias, etc. Então, foi uma satisfação muito grande. Bom, há um pedido que, no objetivo, se mostra a necessidade da empatia, do olhar sensível e da escuta acolhedora com o outro. Nada como a poesia. Eu queria começar com um conceito que a palavra é nova, mas o problema é velho, que é o conceito de resiliência. Foi isso que me levou a fazer esse estudo e a escrever alguns artigos sobre o médico para além da medicina, que era curioso. Jornalistas, advogados que estariam muito mais próximos, não tinham. Mas os médicos, em todo lugar, começam a formar grupos de médicos para a literatura, formam entidades no Brasil, em Portugal, na França. Isso me chamou muito a atenção. Havia uma orquestra em Nova York de médicos, formam um grupo. Aqui na Bahia tinha um grupo de músicos médicos. Por que a arte tão fundamental que era uma segunda? Porque quem lida com o sofrimento do outro, muitas vezes querendo quer dizer, o sax, a música, o piano. Portanto, é o que eu digo sempre, eu disse 40 anos, eu disse a meus alunos, tem que ter um elemento de resiliência. Às vezes é molhar as plantas. Essa experiência do Covid é resiliência para mim lavar prato. Hoje eu acho que eu vou escrever um tratado de como lavar prato e organizar na cozinha. Eu estou especialista. Então, você está numa atividade manual e coloca a cabeça para pensar e solta a imaginação, solta as asas. E não há asas maiores, com todo o perdão das outras artes, respeito e amo todas, do que a poesia. E aí vamos chegar a ela. A poesia, você não faz poesia. As pessoas, faça poesia para isso. Eu digo, não, as musas é que me convocam. Eu sou convocado pelas musas. Eu não escolho o tema. Né? Eu, às vezes, amo certas pessoas, queria escrever sobre, mas não escrevo. E aí escrevo sobre alguém que também amo. Às vezes até que não amo tanto. Eu já fiz, mandando para o inferno, o Temer. Então fiz um poema longo para o Temer, mandando ele para o último círculo do inferno. Então a musa vem e convoca você. Você não tem essa autonomia. E aí, gente, vocês podem interromper e sinalizar, inclusive os ouvintes. Mas eu queria começar, vai ficar lendo como espelho ao avesso, mas essa capa, assim deitada, é de um livro chamado Poemas Piche. Eu tinha 26 anos com esse livro que eu escrevi. Aqui tem poemas que eu escrevi com 14, 15, 16 anos. Está nesse livro aqui. No sábado, com Poesia com Nery, eu li um poema que eu tinha 16 anos quando fiz, Na Boca de Lobo. Esse livro é interessante. Poemas Piche, naquele momento, na ditadura, querem negar, mas era uma ditadura brutal, reprimia-se os pichadores, e alguns pichadores, tinha coisas que escrevia baixaria. Mas o Mancha, que é quem dá a capa, se você vê o M aí, é dele, foi ele que pichou um muro privado.
Foi um horror. Eu tive que ir lá tirar foto, já estava preparado para pedir desculpa ao dono. Depois, o mancha era terrível. Ele chegou em minha casa e pichou também. Então, eu fui vítima do mancha. Ele botou: sonhei que sonhar com sonhos é sonhar com você. Deixou lá. Eu, até o dia em que entreguei a casa à proprietária, eu mandei pintar, mas ficou em minha casa esse pichamento lindo. Era um poeta, o Alexandre era fascinante, e ele fez a capa do livro. E o Baldeação, eita, Luiz Antônio, um afro-baiano genial da Escola de Comunicação, era um poeta. Ele pintou um sol imenso e fez um poema lindo no Instituto Feminino. Rita, que tal? O Instituto Feminino ali perto do Politeama, aquele sol que impactou. Ele também saía pichando as coisas e divulgando meu poema comigo. Então, foi uma experiência lindíssima. No lançamento, Paulo Liminski, que ia lançar o Catatal aqui, escolheu a mim. Me ligou, eu digo, ninguém conhecia Liminski na época. Oh, que coisa, essa figura lindíssima, esse poeta. Liminski não levou quase ninguém para o lançamento, mas levou Caetano. Caetano com o meu livro na mão, e eu levei mais de 300 pessoas. Aí ele perguntava: você trouxe Caetano? Eu digo: não, foi o Liminski. Aí depois eu parei assim: Caetano está com o meu livro, Liminski está com o meu livro, vieram para o meu lançamento, e ponto final. O Poemas Piche. Então, nos Poemas Piche, nessa juventude, olha, o prefácio é Jairnilson Paim, porque eu estava fazendo mestrado, meu mestre, amigo queridíssimo, e a Simval Galvão, meu colega, um grande orador, uma grande liderança estudantil. Agora, olha para aqui, olha o que eu digo: traços, manifesto Piche, subverter a regra, inverter a ordem, verter o novo, é inerência a qualquer poética que se chame libertação. Então, está aí a ideia dessa coisa, para começar esse livro, né? No Nery eu li o Liberdade Familiar. Você acredita que a Fundação Cultural aprovou o livro, mas queria que eu mudasse o nome, porque o governador estava combatendo o pichamento. Aí o poeta não faz concessão. Eu não aceitei, olha, abri mão de ter meu livro publicado pelo Estado, pela Fundação Cultural. Aí a Biro olhou, eu fui levar lá para ver o custo, aí disse: olha, nós vamos dar 200 de livros de presente no fim de ano e 300 a gente faz para você, depois do lançamento de um mês você vem aqui e paga, num preço irrisório. Aí, depois tanto é que a Biro está aí, a marca dela no livro, eu lancei assim e foi esse fuzuê maravilhoso. Tem uma coisa, Rita, aí mais ou menos eu me dirijo a você, que eu descendo aquela escadaria da Faculdade de Medicina, aquela assim, escadaria imensa, não é? Eu amo os tercetos, sobretudo os haikai orientais, japonês. Eles gostam do detalhe, da sutileza, né? Então eu ia passando naquelas pedras assim, fortes, né? Conhecem? Estão lembrados bem, né? No interstício delas tinha o quê? Haikai no muro, danadinhas de teimosas, raízes ao vento, a florzinha vive e seja no frio do cimento. Criei um neologismo, viver e vicejar numa palavra única. Isso é poesia, ela inventa as palavras para fazer esse haikai. Esse haikai foi premiado. É assim, pequenininho, tamanho é documento. Os japoneses já nos ensinaram, pode ser pequeno e ter a grandiosidade, e que está aqui nesse livro. Então, é o Poemas Piche. Eu não sei se alguém queria provocar ou participar, porque nós sugerimos, você me pediu que sugerisse, aí tem 2 livros. O próximo que eu ia comentar é o Cantiga de Niná e B. Se alguém quiser abrir aí um comentário, eu nunca imaginei em minha vida que ia ser poeta infantil. Mas minha mulher pariu aos 36 anos, ela dava mama, cansava, pegava e me entregava aquela tripinha, né? Que é a Beatriz. Eu ficava com a Beatriz na mão e digo: e agora? Fui ver o que eram as cantigas de Niná. Vocês já viram a violência que é? Atirei o pau no gato, boi da cara preta, pega a Nana Neném, que a Cuca vai pegar. Rapaz, é tudo pelo pavor, temorosidade. Minhas filhas, meus filhos não foram ninados dessa forma. É isso que é o Cantiga de Niná. Abra aí para ver se alguém quer participar. Então, professor, o primeiro contato que eu tive com a sua literatura foi exatamente lá na estante literária, na FAMED. E aí eu encontrei esse livrinho lá. Como uma boa mãe, eu peguei para mim, para o meu bebê, e
Já li várias vezes para ele e também tentei cantar, né? A gente tenta, os pais sempre tentam. Então, o senhor já deu tipo um spoiler, né? Como foi que surgiu esse livro. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele e também como surgiu esse seu amor pela literatura. Se foi uma válvula de escape, se já era uma paixão contida, que o senhor só colocou para fora através da poesia. Fala um pouquinho para a gente. Seu microfone está fechado. Está fechado, Jacobina. Ó, caiu? Me parece que ele saiu sem querer. Agora. Opa, agora. olha aí de volta. Está faltando só abrir o microfone. Está fechado o microfone ainda. Agora. Eu dizia que agora que até a grande luminosidade sobre minha cabeça, né? Eu fui de uma família, o meu pai estava empobrecido, estudei em escola pública, estudei no João Florencio, no Costa Silva, e nessas escolas públicas eu não tinha um livro em casa. Aí a professora de português me deu, como melhor aluno de português, o livro Conto de Natal, de Charles Dickens. Esse é o primeiro livro que eu entrei. Agora a minha mulher está fazendo a reforma, dos maiores pepinos, foram quase os 25 mil livros que eu tenho em casa, espalhados pela casa toda, está o caos, né? Então essa paixão pelo livro foi fundamental. Eu li o Conhecer, um tio meu foi me conhecer, conversava, eu comentava tudo, eu sabia de todos os assuntos, aquele insuportável, aquele Google. Aí ele botou o nome do filho, Ronaldo, que é um grande jornalista, em homenagem a esse desempenho meu com o tio Reinaldão. Então tinha essa coisa. Agora, a poesia é como eu não tenho talento para música, amo a música. A música popular brasileira é um patrimônio para nós, uma das coisas mais lindas que existe no mundo. O Brasil tem esse dom que é a sua música. E não tenho talento para pintar nem desenhar. Agora, da expressividade à palavra, esse é o dom que eu tenho. Acho que eu tenho. Até, né? Eu tenho um livro que meu filho bolou, Macaquinhos de Marfim. Ele me fez, a gente nunca olha para trás, né? Ele me provocou. Aí eu vi que eu tinha 22 prêmios só em literatura. Vários primeiros lugares, inclusive não é local, não, nacional, inclusive. No Rio Grande do Sul, em vários lugares. Então eu reuni num livro que ele só tem, por enquanto, virtual, que é o Macaquinho de Marfim, que coleciona esses poemas premiados. Então, foi a ideia. E a poesia, assim, ela me convoca. Ela tem força de resiliência, aquilo para o dom de quem tem a música, de quem tem a arte, de quem vai desenhar. Nesse momento, você está consigo mesmo, dando expressão à sua alma, se solidarizando. Eu tenho uma poesia muito política também, e tenho uma poesia muito lírica, muito... de todas as formas. Eu não tenho um tema único assim predominante. É a música que vem e convoca. Eu sou convocado pelas musas, como diz os antigos poetas, sobretudo os românticos. Então foi essa a ideia. Eu ia jogando, era uma necessidade minha, ia botando na gaveta. Aí um amigo meu, um colega Leônidas, ele disse: você é um egoísta. Ele lia minhas coisas. Isso é lindo, rapaz. Isso é solidário. Você grita, você defende, você está do lado dos oprimidos, das pessoas. Isso você tem que dar vazão. E aí foi que me levou a consultar, você vê que não é à toa que é Jair Nilson e Simval, que são... E fiz a publicação do primeiro, né? O do livro infantil. Eu jamais ia pensar que ia ser escritor infantil. A vida é assim. Quando eu recebi e que eu não ia cantar essas coisas horrorosas, aí eu cheguei, vi que eu tinha escrito para André, lá no início, meu filho, que hoje tem 40 anos, 39 anos, eu já fiz isso para ele, o 7. Babá, perguntei, o que André fez? E a chorar assim falou. Correu, brincou, bateu, xingou, pintou 7 desta vez. André, seu Leãozete, você pintou o 7? Sim, papai, mas não vou pintar jamais. O 7 está pintado num cartaz. Aí me mostrou um 7 todo pintado, inclusive de cabeça para baixo. Criança é genial, uma coisa dessa marca você, né? E aí, aquele momento, um ato desse, eu senti a necessidade naquele momento, não tinha internet, tinha nada. Eu escrevi à mão e guardei.
Que bom que quando nasceu Cecília, né, muito tempo depois, Cecília nasceu com minha mulher, já conheci, né? André é filho de Carmen Teixeira, da professora Carmen Teixeira, conheci, e ela estava com 36 anos, então ela cansava na amamentação. É uma coisa, uma mulher, vocês melhores do que ninguém pode dar esse depoimento. Aí me entregaram Beatriz, e aí eu vou repetir aqui, porque eu afastei essa ideia do ogro, do bicho-papão, do boi da cara preta. A neguinha e o boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara preta. Bia quer lhe ver com uma chupeta. Boi, 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 boi da cara preta. Bia quer puxar o seu rabo, fazer treta. Boi, 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 boi da cara preta. Bia quer montar em você na micareta. Boi, 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 boi da cara preta. Bia quer seu chifre para fazer uma corneta. Boi, 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 boi da cara preta. Boi foge de Bia como de Deus o capeta. Boi, 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 boi da cara preta. Bia não tem medo de mutreta. Boi, 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 boi da cara preta. Sabe de uma coisa? Com a Bia, não se meta. Bia não tem medo de careta. Isso é cantado. Boi, 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 boi da cara preta. Você canta e nina a criança, tirando o pavor, botando o boi para ter medo de Dona Bia. Você sabia que esse livro é ilustrado por crianças? Eu fui na escola, universidade, que coisa fascinante. Eu sou um sujeito universitário. Seria, professor, a minha próxima pergunta, se essas crianças serviram como incentivadoras para a construção desse livro. Eu percebo que tem várias crianças, idades variadas. Eu fiz os poemas, levei e tive a ideia de ir visitar. Fui na cara de pau, como para o sujeito universitário. Aí me deram o nome de duas professoras que faziam aula. Olha a extensão universitária. Ela recebe alunos, e esses meninos são aqueles que têm talento, que a família já reconhece que tem um talento. Alguns deles vão ser pintores maravilhosos, como já se tornaram professores, entende? Aí eu cheguei na turma e, para não magoar a criança, olha o cuidado, eu disse, olha, aqui estão os textos, eles vão ser ilustrados, agora eu só posso escolher um por cada poema, não posso botar mais de um, porque a editora não me dá esse direito. Então, não é que o outro está reprovado, é que o autor que escreveu achou mais com a cara daquilo que ele escreveu, portanto, o outro não quer dizer que é ruim, não. Esse cuidado eu tive porque 40 crianças aderiram, é mole, e eu tive que escolher 11 ou 12 ilustrações. A menina que fez isso, que é uma meninazinha, olha para aí, levando a chupeta pro boi. Olha o boi, a cara preta. Genial. Santa Amaro premiou, como da capa, se vocês vejam, ó, é uma menina deitada na nuvem. Foi ganhar um prêmio, eu tive que ir em Santa Amaro, porque a criança ganhou, e a Câmara Municipal fez uma homenagem a ela e eu fui presenciar. Você vê que o livro transcende ao próprio livro, ele se torna um elemento social. Esse livro foi um concurso nacional, eu fui o único baiano, né, a virar livro, e eles tiveram que ter esse gasto, tudo colorido, né, porque a ilustração de livro infantil tem que ser colorida. E esse livro, uma vez minha filha veio assim, toda entusiasmada, da Beatriz, né, meu pai, o prêmio ali no shopping, um shopping famoso, o prêmio que eles estão dando, um dos prêmios é o nosso livro, né, meu e a dela, né. Então, é essa ideia maravilhosa e mágica do livro infantil. Essa foi a experiência. Permita-me ler mais um e depois contar uma outra coisa. O dentinho, dodói ao nascer, mas depois ajuda a viver. O dentinho, dodói ao nascer, mas depois ajuda a morder, a comer, a dizer, é papá, é mamã, e a fazer um sorriso de atriz em você, Beatriz. Beatriz hoje é médica, e aí digo aos que nos assistem, sobretudo aos estudantes, na adversidade é como a dor do dentinho, ela dói, mas você se fortalece, enfrente. E como estamos enfrentando a Covid-19 aqui, esse momento complexo e difícil, e tirarmos lições, sobretudo para o profissional de saúde, lições da fraternidade, da solidariedade, daquilo que Rita cobrou, na ideia de termos esse elemento da empatia, né, com esse componente fundamental. Então, enfrentar a dor desse dentinho e construir. Bem, minha mulher, aos 41 anos, resolve engravidar. Aí, nem botei isso aí.
Eu ia deixar a Nova Filha ser um livro, porque o primeiro é Cantiga de Niná, A de André, B de Beatriz. Até Z é com você. Eu me resignando que você escrevesse o alfabeto. Você não botou a figura linda do Rani? Olha aí o R, que tem 5 anos, não é? Então eu passei, né? Aí vem, e eu queria escrever até Z, mas com o salário de professor universitário só fiquei no ABC, eu não teve adiante. Veio o C. O C. Então, Cantigas para Ninar Cecília e Poemas para Acordar Gente Grande. Nesse livro, ele é ilustrado pelos 3 filhos. André fez um coração belíssimo, não é lá grande pintor, mas fez um coração bonito. Beatriz fez a capa, que fez a maioria dos desenhos, e Cissa, pequenininha, fez os desenhos mais abstratos, mais loucos que eu conheço. Botei no livro em homenagem a ela. Esse livro tem uma coisa interessante. Quem assistiu o de Nery viu que, olha aí de novo, como é que se escreve poesia? Eliane me liga de noite, eu estou em casa trabalhando, dizendo, Jacó, Eliane é nada mais, Eliane Elisa de Souza Azevedo, a primeira diretora eleita da faculdade, não empossada. Perdemos essa chance. Mas foi a primeira vice-reitora da UFPA, a primeira reitora da UFPA, é a primeira memorialista da faculdade, é a primeira titular e a segunda emérita. Então, não, a primeira emérita e a segunda titular, que Maria Tereza, que é outra fantástica figura, esse protagonismo feminino tem que ser registrado. E a Eliane me liga e diz, Jacó, eu estou com um congresso de genética, nós estamos aqui produzindo os programas e os trabalhos, o resumo, e queríamos começar com um poema. Olha a importância da poesia. Nessa hora, dá uma leveza, dá uma abertura. Olha aí onde a poesia entra. Depois vamos falar sobre ela. Aí ela me pediu. Eu digo, Eliane, você já viu poema de encomenda? Não se faz. Fiz a maior discurso, né? Aí ela falou, não, meu filho, pedi desculpa. Não, pode ser um poema de outra pessoa, um outro poema que você já tenha feito, mas que possa bater com a ideia de um congresso de genética. Aí eu disse, não, vou ver se eu acho aqui. Eu desliguei. 2 horas depois, ligo para ela. Eliane, tá aí? Tô. Tá, ouça aí. Bem-vinda. De asa quebrada, ainda será ave. Despetalada, ainda será flor. Seja como for, bem-vinda. Clara Camilo Cecília. Fonte de maior poesia, onde mora magia, para além de toda engenharia. Engenharia genética era o tema do congresso. Cecília, dádiva divina, seja bem-vinda, minha filha. Então, o Cecília eu fiz no livro, porque na época, quando eu disse o poema que está lá, não tem a escolha ainda, era Clara, Camila ou Cecília, era um desses 3 nomes. Então, nasceu esse poema e depois abriu um livro dedicado às crianças. Portanto, você vê por onde os caminhos que leva, né? Eu fiz aquele discurso todo para Eliane, e 2 horas depois, o poema que hoje abre esse livro, né? Queria abrir de novo para vocês e ouvi-lo um pouco. O senhor ainda pensa em escrever literatura infantil? Eu faço. Acabo de colocar, é só ir na Amazon, olha a propaganda, pensa que eu vou ganhar alguma coisa? Eu fui ver agora a minha conta bancária, tem R$6 lá que a Amazon depositou. Deve ter vendido aí uns 15 livros, 20. Eu ganho 70 centavos e eles ganham 10, 11 reais. É por isso que ele está milionário, né? Por isso que... Mas eu precisava de um lugar e é o livro, o e-book, né? O livro eletrônico. Eu escrevi Cirandinhas em 3, porque minha mulher e minha filha adotaram agora um cão Shih Tzu. Eu tenho um trauma, eu tenho um poema para 3 cães, né? Rubalo, eu era menino, depois para um piquenês e depois para baleia, um vira-lata. E vi a dor da perda. Eles me ensinaram a perda. Cão nos ensina isso, que tem uma vida mais curta, né? E agora eu já tenho uma coleção de poemas para Dona Frida, minha filha atrevida, botou o nome, uma feminista mexicana, é claro. Então a Frida, que é um Shih Tzu, conhece? Preciso conhecer. Estou apaixonado pela Frida. A minha filha diz, eu sou a mãe. Aí minha mulher diz, eu sou a avó. A outra diz, eu sou a madrinha, foi quem botou o nome. E eu digo, eu sou o poeta, nada de avô, eu sou o poeta da Frida. Então, tem um livro infantil e tem um infanto-juvenil, Cecilianas. Esse aqui é uma recomendação que eu queria fazer para todas as pessoas que nos ouvem. E você, Luana, ainda está num tempo maravilhoso. Quando o Ravi, olha que nome lindo, já é mágico, já é poético, né? Quando o Ravi fizer aquela tirada para cima de você, de noite, escreva, anote. Se quiser, pode até mandar para mim que eu dou um trabalho. Eu trabalho poeticamente, literariamente. Mas vai escrevendo.
Quando ele fizer uns 14, 15 anos, dê de presente. Eu fiz isso com o André, emocionei ele. E fiz os sicilianos. Eu peguei, qual é o pai que não faz isso? Pega o filho, bota assim no alto, né? Coisa bem de gênero, né? De macho, né? Botei, rodei assim, quer voar? Ela fez, não, tomou um susto, né? Não sabia nem falar. Não que eu não sou avião nem passarinho. Passarinho. Isso, eu podia deixar isso sem registro. Rita, 2 aulas de ética, eu não digo nem que é minha filha, tá nesse livro, Sicilianas. Uma delas é, eu vou passando em minha rua, levando as duas, ela é uma amiga, aí um ex-aluno, a coisa mais linda do mundo, essa relação que eu tenho com meus ex-alunos, é fascinante. Meus médicos, tudo hoje, antes eram meus professores, agora são meus ex-alunos. São os doutores, são todos meus médicos, cardiologistas, tudo é meus médicos, né? Agora vou ser operado por um e o outro foi quem indicou. Então, 2 ex-alunos fizeram uma festa para mim quando eu era estudante. Eles eram estudantes, fizeram uma festa quando terminou o semestre. Você acredita nisso? Um jogo de futebol, isso não tem preço, né? Aí eu vou passando, aí Lucas virou e fez, Lucas, né? Tinha que ser nome da medicina, do Deus médico, né? Do professor Jacobina, naquela festa. Ele, Lucas, maravilha! Ele estava no açaí, deu adeus, né? Aí as duas pivetes, sabe como é a menina, né? Quem é? Eu digo, Lucas, é um aluno meu. Olha a besteira que eu vou dizer. Adulto diz essas bobagens, né? Ele é um grande estudante, será um médico ético. Olha o que eu digo. Aí ela botou assim, que é ético? Aí eu digo, e agora? Me calacrei. Né? Eu digo, quer dizer, bem, é o seguinte, você sabe o que é um médico honesto e um médico desonesto? Aí ela fez, eu sei. O médico desonesto é aquele que inventa a doença e cobra a consulta. Você acredita? Eu digo, inventa a doença e ainda cobra a consulta. Esse é o desonesto. E aí botou a mão nas cadeiras, assim, com aquele atrevimento feminino e fez, e você, meu pai, que não gosta de novela e nem de televisão, eu aprendi isso, foi chocolate com pimenta. Onde você pode aprender? Eu fiquei tão curioso com essa novela Chocolate com Pimenta, viu? Eu acho que eu quase ia sair atrás para ver. Esse médico deve estar inspirado, esses escritores fazem coisas lindas, inspirando muito em Molière. Molière tem um doente imaginário que é isso. Imagine a combinação de um milionário, de um rico, com aquela coisa, a palavra fugiu, veja você a idade, de inventar a doença, né? E um médico sem escrúpulo. Que combinação perversa não dá, né? O médico foi ficando rico, o doente imaginário. Ele só via doença, hipocondríaco, né? Só pensando em doença e o cara inventando coisa e ganhando dinheiro. Você vê que essa crítica a esse tipo de médico existe, porque esse tipo de médico, infelizmente, são poucos, mas eles existem. Então, a maioria dos médicos, médicas que são do bem, temos que combater esse tipo perverso, como teve médicos que participam da tortura na ditadura, pelo menos o Conselho cortou o CRM de um deles, então a gente precisa saber e ter coragem de enfrentar e de não aceitar. Uma vez um médico safado foi na BM, eu era presidente da BM, pedi para eu lutar pelo direito dele, porque ele tinha 2 empregos no mesmo horário e queria que eu defendesse ele no emprego público, ele não ia. Eu levantei e mandei ele sair da sala. A secretária ficou tudo com medo, porque o cara tinha uma arma dentro do pacote. Mas eu botei ele para fora. Né? Eu digo, não tem conversa, rapaz, saia, é um bandido. Né? Então você não tem que compactuar com esse tipo de prática. E tem que estar, assim. Eu tenho tido retornos incríveis. Às vezes eu estou sentando, tomando um coco no Vendinha, e o porteiro, que são meus amigos ali na 8 de dezembro, né, que eu sou da Santa Rita, aí ele fez, foi ao médico e foi seu ex-aluno, eu citei seu nome, porque eles gostam de se empoderar e dizer, sou amigo do professor Jacobina, bobos eles não são, né? Aí ele fez, foi meu mestre querido. Aí eu digo, e como é que foi o atendimento? Rapaz, a atenção, depois que ele me explicou, ele perguntou se eu tinha entendido como é que ia ser, como eu ia tomar o remédio e tudo. Porque nas aulas você sabe que eu digo, né? Médico bota aquilo, não explica e bota 88/8. Isso é um raciocínio matemático sofisticado. É dividir por 3, o sujeito toma 8 horas da manhã, a pessoa com baixa escolaridade faz isso, e toma 8 horas da noite, perde um comprimido, tem baixa dose e o tratamento não tem efeito. A pobre da velhinha, 12 em 12, não explica. Ela diz, não, foi o doutor João que me prescreveu, ela gosta dele, toma meio-dia, ela dorme, coitada, 6, 7 horas da noite, fica esperando da meia-noite para tomar outro comprimido, porque doutor João passou. Quer mais exemplo para fecharmos isso? Um monitor meu vai perto da praia ali de Oitis,
Subaúma. Aí o cara disse, vem cá, doutor, me explique. Não, sou doutor, sou estudante. Sim, mas me explique. Eu deixei de tomar banho de mar porque o doutor disse para eu evitar sal. Agora imagina o sujeito morar numa das praias mais lindas da Bahia e passar 6 meses sem tomar banho olhando, porque olha que o raciocínio dele tem lógica, evite sal. Então eu vou evitar água salgada. Tá aí exemplos interessantes que ficam, né? Diga, Professor, é Laura, viu, meu nome? Ah, Laura! Faça uma poesia com meu nome. Laura. Ah, é. Isso, Laura. Adelaide de Roberto Carlos. E Laura já tem poesia, porque ela Pronto. tem aura poética. Laura tem uma aura poética. Laura tem aura. Verdade. Eu gostaria de saber quantos livros o senhor já publicou. E depois eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do livro O Poeta e o Lógico. Curta poesia curta. Porque eu identifiquei que o senhor tem mais de 70 poesias nesse livro. Gostaria de saber como foi esse processo de elaboração dessas poesias. Se elas ficavam lá guardadas no cantinho da sua gaveta e de repente... Elas vão... eu já tenho vários livros. Eu tenho Fisionomia em Poesia, Datas, Lugares, Pessoas. Esse é grande, é um livro, pode ser até póstumo, mas meus filhos vão ter problema, porque eu vou dar trabalho. Eu já tenho, como eu disse, cirandinhas em 3, tenho cirandas, que é para adulto, em tercetos. Eu inventei, existia o terceto, o haikai, mas era muito rígido. 3 versos, 5, 7, 5. Né? Os japoneses foram muito rígidos. Aí um baiano genial, o Largoma, inventou o Poetrix. Eu sou de um grupo maravilhoso, uma ciranda que tem. Talvez eu convidei ele, na outra vez de Nery, tinham 6 participando da live, né, do AV, ao vivo. Então, essa ciranda é uma experiência lindíssima, que é no Brasil inteiro, né? Então, faz o Poetrix, que é o limite máximo de 30 versos, e uma série de regras importantes. Só que eu fiquei inquieto, o terceiro tinha que ter um 13, tinha que ter liberdade. De vez em quando eu faço um terceiro muito mais de 30 sílabas. O importante é que faça em 30. Então, eu inventei o Poemetos Li, para dar uma homenagem ao japonês, que está a origem, Li, que é tercetos, poemas em tercetos livres. E li é um trocadilho para que eles leiam, né? Poemetos li. Eu inventei esses tercetos abertos. Então, criei agora um livro de tercetos, que é Cirandas em Tercetos, com haikais. Aquele é um haikai, você viu, a danadinha de teimosa, né? Mas tem um Poetrix e tem esses poemetos li, que são em tercetos. Também está aí pronto. Tem vários. Eu tenho muitos livros publicados em participação. No livro não literatura, livros de não ficção, eu tenho já 3 ou 4 livros. O último, eu tenho destacado aqui, a Rita sabe, que foi para Juliano Moreira. Né? Esse livro foi da Tertúlias, a última agora, bibliográfico, foi a discussão de Júlio, teve o Alto das Pombas também, mas foi Juliano Moreira. Então é um livro que eu escrevi com Nery conversando sobre droga. Laura, não vou chamar mais de Luana, Laura, no bicentenário, os estudantes chegaram, minha porta era uma porta aberta, viu? Que Rita sabe desse apoio, que coisa linda existiu o NAP. Minha porta ficou sempre aberta, eu recebi mais de 400 alunos. Eu recebi um aluno dividido entre o pai e a mãe, o pai no México e a mãe aqui no Brasil, para ele decidir, ele dividido num dilema clássico. E eu trabalhei com ele na minha experiência psicoterapêutica como psiquiatra, mas, sobretudo, existencialista, e tornei ele responsável pela escolha. Ele tem uma gratidão da vida toda para mim. Então, como o aluno queria pegar radiologia sem dado iniciação ao exame clínico, eu digo, você é maluco. Depois ele veio me agradecer, professor, eu faria a maior besteira da minha vida. Então, desde essas coisas simples, eu recebi quase 400 alunos. 3 eu ajudei, embora a decisão foi deles, mas eu fortaleci, porque eu descobri que eles estavam fazendo medicina para agradar pai e mãe, não era para eles sofriam com isso. Uma se tornou uma grande física, ensina na USP, o outro se tornou um homem, eu encontrei um dia na academia, agora um arquiteto, maravilhado com o que faz, e a outra foi para comunicação. E consegui, né, uns 60, 80, convencê-los a achar na medicina, na dúvida, o lugar deles. Só contar um exemplo de um cara bom em informática, eu vou deixar para a informática, eu digo, rapaz, hard, qualquer pessoa tem um nível técnico, se você for engenheiro, você faz, mas soft, você que tem que ser médico e saber lidar com o soft da medicina, você vai ser único.
Veja se não há uma pós-graduação. Você está terminando o seu curso, vê se acha, e aí você cursa a pós-graduação nessa área e concilia a sua paixão. Esse cara achou, foi, e 3 anos, mais ou menos, ele terminou o mestrado, sem saber de nada, né? Ele disse, eu vou lá na faculdade, porque o professor Jacobina mora na faculdade do Canela, naquela sala. Você sabe que esse rapaz veio e me deu um abraço na sala, veio e me abraçou, assim, agradecendo. Então, você vê como a orientação é fundamental, fortalecer o processo psicopedagógico, né? E ter profissionais competentes dessa forma, para mim, é fascinante. Então, aí, agora vamos ao poeta e o lógico. Você viu a estrutura, você viu, abriu o livro, o lógico trabalhou no livro. A moça que fez o livro me chamava de maluco, ela dizia, psiquiatra e maluco tem alguma coisa em comum. O livro tem um poema de abertura, que tem 13 versos, que é onde eu termino dizendo isso, onde a ciência se cala e onde a filosofia se atrapalha, é da poesia, da, abre aspas, inútil poesia, que é assim que eles acham, né? A fala. A poesia fala onde a ciência não consegue e a filosofia se atrapalha. A hora agora, na hora que um professor se aposenta, ele termina dizendo, e agora, José? Eu vi o Bernardo Galvão fazer isso. Na hora que há um sofrimento, uma dor, as pessoas postam um poema na questão da dor, do encantamento de alguém. Na hora que alguém recebe uma premiação, uma coisa, recita um poema. A poesia aparece na hora da paixão, fica ouvindo os poemas, as músicas poéticas. Então, a poesia, ela está na alma onde a ciência se cala e onde a filosofia se atrapalha. Então, esse é o lugar da poesia. Esse poema, que eu homenageei o Chesterton, que é um poeta inglês, é o poeta e o lógico, que é essa minha vida. Você viu, né, Laura? A minha vivência, né, do poeta e o lógico, o professor. Você fez aí meu currículo, né? O doutor, né? Todos esses componentes. Então, depois eu faço 12 poemas de 12. 12 poemas de 12. Um deles é um novo 2 de julho para a Bahia libertar. Olha o VAT, olha aí a paixão por Castro Alves. Salve, salve o caboclo, a cabocla. Angélica, Felipe e Quitéria. Olha, 3 protagonismo feminino, que coisa. Vocês têm que estar orgulhosos. Viu? Cadete Cabral, Tenente Jacome, General Labati, as botas de João e de Lopes, o Clarim, até um toque do Clarim. Salve, salve, Cachoeira, Capuame, Cabrito Pirajá, pela Bahia, novamente independente, avançar. Inspirado nesta luta gloriosa, rebentaremos o jugo. Ainda vai vingar o nosso orgulho, ainda vai voltar o nosso júbilo. Aeroporto é 2 de julho. Nada contra Luiz Eduardo. É uma figura simpática. Já defendeu o mandato de Luiz Humberto comigo em cima de um trem, de um trio elétrico. Mas ele estivesse vivo, não ia aceitar. É um absurdo você substituir um nome próprio por outro em um coletivo amplo, que é a independência do Brasil na Bahia. É isso que significa o 2 de julho. Então, essa brutalidade, eu queria estar vivo ainda para ver o nome retornar. Professor, tem uma solicitação no chat para o senhor fazer a leitura de um poema. Qual é? O pessoal do NAP pode, por gentileza, falar? Que acompanhou aí o chat? Fui eu que pedi no chat para, se for possível, a leitura do poema Pequenos Gestos. A sincronicidade, vocês vão ver. Olha para isso. É mesmo? Olha aí. Tá, faça uma leitura em espelho. Pronto. Que eu queria muito que você comentasse esse poema. Que eu gosto muito. Foi você, Rita, que pediu? Sim, fui eu. Que coisa linda. Quando você falou da ideia, exatamente. Vou contar a história antes. Não, depois, né? Deixa o poema primeiro. Ele tem que existir. Faça a leitura para todo mundo. Pequenos gestos. Moço, segura minha mão. Eu pedi e ele disse, não. Tia de alta psiquiatra, fim de um exílio em sua própria pátria. Mão de ferro no pulso e a mão de fada pendida no nada. Em casa, a mesma cena. O pulso passa para uma outra mão de algema. É chegada a hora de dar um basta a essa violência imensa que vive como crença, como casta, nos pequenos gestos, no detalhe. Doida varrida, maluca beleza, louca demais pela vida. Sem dono é agora o teu abandono. Pulso livre, seguir de mãos limpas, de mãos dadas. Eu boto, dedicado a Vera S.,
e aí preservei o sobrenome dela. Pessoas pertencidas de abandono, de Manuel de Barros, me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Gente, nesse pequeno detalhe, quando ela narrou para mim, todo o suporte psicológico que eu dei a ela, o cara não teve a sensibilidade, o sujeito que levou, né, segurando como uma algema, quer dizer, representando para ela o sofrimento dessa coisa manicomial do asilo. E o marido pegar, ex-marido, porque ela separou e ela veio numa situação, foi que eu construí com ela, o abandono, você vai se reconstruir. Um dia eu fui fazer uma exposição no Juliano, quem estava na plateia? Vera. Ela se levantou e recitou o poema. Emocionou. Você já pensou? Ela recitar o poema. Foi lindo, foi uma coisa assim, né? Ela fez a gratidão, o agradecimento. Você vê a poesia, como a poesia tem um papel, né? A gratidão que ela teve, né? Ela se sentindo como sujeito ali. Então, que bacana, Rita. Eu não sei se eu nunca lhe contei a história do poema. Né? Não, eu estou sabendo agora, mas eu acho esse poema tão representativo da condição asilar, né, da situação manicomial, que me chamou sempre muita atenção. E eu achei lindo como você representou essa passagem para uma outra posição subjetiva dela, não é? Por isso que eu quis. Duas algemas, né? O ato e o simbolismo me fez lembrar. Realmente é uma situação de algema que você pega no pulso, nem de dar a mão. Mesmo que fosse firme, dá a mão, quer dizer, no pulso. E a mão dela fica bailando, né? A situação de sofrimento. E o que chocou ela, pode fazer a mesma coisa. É maluca, né, cara? Ela foi construindo uma forma de buscar uma outra forma de construir a vida dela e não daquela forma aprisionada. Quando ela contou para mim, eu fui para casa, aí, ó, é a musa, entendeu? Porque isso gerou tantos casos, às vezes, eu atuei no Sanatório São Paulo, depois atuei no Centro de Saúde Mental Aristide Novis, não fiz poesia em todos os casos, mas alguns me batiam de tal forma, fiz contos, entendeu? Vários deles, contos ou poemas, é feito assim, quando ele me impacta, não me deixa dormir, eu chego de noite e fico sem dormir. Como os estudantes de medicina no 16 de maio, né? O professor Eduardo pediu o poema, eu digo, vou fazer. Quando eu fui dormir, quando comprei o jornal no outro dia, e tava aqueles aqueles jovens universitários, tudo ferido, sangrando, mulheres agredidas, aí nasceu o 16 de maio, eu ganhei o primeiro lugar num concurso de poesia falada, né? Que maravilha, né? Peguei metade do prêmio, dei à academia, a Associação Baiana dos Cegos, e naquele ano, foi no final do ano, todos eles tiveram uma como é o nome, essa coisa que dá, a coisa da comida, né? A cesta básica, olha que coisa, que emoção. Você falar com... tinha assim umas 60 deficientes visuais, 60, minha filha declamando comigo, aí uma levantou e fez, Beatriz, era eu e ela, né? Beatriz, vem aqui e me dê um abraço. Aí ela foi correndo e abraçou, uma emoção, não tem fim. Eu até hoje tenho um vínculo, é a entidade que eu dou mais apoio, é a Associação Baiana dos Cegos, porque vejo nos cegos, nos deficientes visuais, uma das pessoas que mais precisam da solidariedade, porque as nossas cidades são muito excludentes. Em geral, para a pessoa com os olhos abertos, imagine para uma pessoa com deficiência visual. Gente. Muito bem, professor. Eu teria uma outra pergunta. Pode ir. Em alguns momentos o senhor utiliza. Claro. Em alguns momentos o senhor utiliza nesse livro o poeta teológico alguns termos da área médica, como epidemiologistas, sanidade, e flutua entre trechos de outros artistas, como Van Gogh, Manuel Bandeira. Eu queria saber de onde partiu essa inspiração de fazer essa mistura no seu livro. Isso é poesia. Você quer... Laura, professor. Você quer a sincronicidade? Diga. Olha que eu abri. Letícia também quer fazer uma pergunta. Estou aberto, em tomate ignorante. Diga a pergunta. Letícia também queria fazer uma pergunta. Talvez possa emendar as duas perguntas para o senhor responder de vez. Diga. Sério assim? Posso fazer? Até tem a ver, de certa forma, com isso. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Pronto.
Eu acho esse livro muito lindo, né? E a diagramação também, a editoração, as imagens. Ele é muito bonito, né? E aí, mas para esse momento, né? Essa proposta de uma certa oposição que você faz, que você brinca no livro entre o lógico e o poeta, né? Eu fiquei pensando muito na lógica como esse lugar da certeza, né? Isso é isso, A, B, né? E na poesia como esse outro espaço da invenção, do novo, da própria incerteza. E assim, embora esse momento da pandemia ele ponha em destaque, né, o quanto que a gente está exposto e à mercê dessa incerteza, né? Mas essa é uma coisa que faz parte da nossa vida o tempo todo, né? E aí eu fiquei pensando, se você acha que é possível uma educação médica que seja uma educação para a incerteza. E se sim, qual seria o papel da poesia e da arte como um todo para uma educação desse tipo? É bela e complexa a questão. A poesia, a ciência tem que ser ensinada. A medicina tem um salto imenso quando ela se estudou na ciência. Começou com a anatomia, a fisiologia e depois indo para todos os níveis. O cirurgião era considerado não médico, era separado dos médicos, que seriam assim, mais trabalho manual. E a cirurgia se empoderou, ela se constituiu. Portanto, nada de pensar uma negação da ciência. Quem está negando, nós estamos vendo aí, são obscurantistas, negando tudo, bizarro, monstruosos. Agora, a ciência não basta, porque a medicina tem o fundamento científico, mas é numa relação entre dois seres humanos. Essa relação não foi abolida. O computador, eu vou dizer a minha mulher no carro, eu tive um acidente vindo nessa mesma estrada, se o computador dirigisse meu carro, ele matava 2 adolescentes, que era o risco mínimo para mim, porque ele ia cuidar do dono do carro, ia matar os 2 adolescentes. Eu tinha a sacralidade e o juramento, a vida. Quando eu vi aqueles 2 adolescentes, eu virei o carro, coloquei a família em risco, mas ele capotou. Mas quando eu comprei o carro japonês, não por luxo, mas por segurança, que eu li tudo sobre o carro, ele capotou 2 vezes e 7 pessoas envolvidas. O casal que estava parado, que fez depois de uma curva, parado num quebra-mola, é o escândalo da estrada, para você ver. Eu desviei e os 2 adolescentes malucos que atravessou uma estrada se sentiram confortáveis. 7 pessoas envolvidas. Ninguém se feriu. Eu tive perda total, mas o seguro me deu um carro novo. Ficou um pouco mais caro, mas todo mundo ganhou. O rapaz que assistiu disse, isso foi uma obra de Deus, foi um milagre. Que eu vi um acidente onde ia morrer e que ninguém morreu. Então, a sacralidade da vida é algo fundamental. Então, nessa relação, voltando, tem que se ter. E aí o componente da arte, da poesia, não é à toa que tantos médicos são poetas, são músicos, são pintores. É essa coisa humanidade. Primeiro, para lidar com o sofrimento. Porque se ele é sério, ele cria a empatia. E ele criando a empatia, por mais que ele construa uma forma racional de lidar, quando ele chega em casa, ele vê, puxa, mas eu não pude fazer nada. Quantas vezes eu me dizia isso? Então, o que me confortava é eu ter tirado um alcoólico que tinha quase 25 anos, todo mundo passivo, a gente nunca tem que aceitar as coisas. Ele se queixava que a mulher tinha abandonado e o filho só ia buscar o dinheiro. Eu achei, todo pai, eu tenho 2 filhas, é uma bênção. A filha não abandonou ele. E aí eu digo, essa é a pessoa que vai me dar o ponto de partida para me ajudar a tirar fulano. Aí eu fui lá e esperei, tive que organizar minha vida para esperar até as 4h30, eu saía 2, aí o conforto, ninguém quer fazer esforço, né? Eu organizei minha vida, fiquei lendo até dar 4h30 que chegava a hora da visita. Conversei com ela e convoquei ela a me ajudar a tirar ele. Ela fez, não acredito que seja possível, ele já tem mais de 20 anos. Eu digo, não importa o tempo. Você quer tentar tirar? Eu vou tentar. A esperança não pode ser acabada, morta nunca, nunca. Aí ela topou. Aí eu dei licença. Ele voltava bêbado, aí o porteiro ria de mim. Era doente do porteiro ao diretor. Ou experiência, eu tenho que contar isso numa obra, num livro. A minha experiência no sanatório. O porteiro não tinha um preparo, rindo. O senhor está dando licença, ele está bêbado. Eu digo, muito obrigado. Eu não ia... Coitado. Aí eu agradecia a informação e entrava e não dava ousadia, mantinha a licença. Ele voltou bêbado de novo, o senhor continuou mantendo, ele me querendo pressionar, porque ele devia ter apunhado o porteiro, né? Voltando bêbado, eu fui mantendo. Um dia entra, ele chega, chora
a culpa. Olha, Rita, veja essa. Aí diz, eu estou traindo a confiança do senhor. Ele me amava, né? Ele tinha um carinho, eu já tinha construído uma relação muito forte. O senhor tem me confiado em mim, me dado licença, e eu não estou honrando, eu estou bebendo. Eu digo, eu sei, era essa hora que eu estava esperando. Ele, o senhor sabe? Ele, claro, a portaria me informou. A portaria informou e o senhor não tirou minha licença? Eu digo, a minha relação é com a portaria ou é com você? Eu tenho uma relação médico-paciente, sou eu e você. Você sabe que esse homem se levantou, botou a mão assim em cima da mesa, onde eu estava atendendo no consultório, e disse, mantenha essa licença que eu vou honrar meu compromisso. Aquela coisa, Rita, da alma, uma das coisas mais frágeis do bêbado é que ele perde a capacidade volitiva, né? Os garçons sabem disso, e os donos de bar. O cara chega lá, né, não pediu mais nada, ele chega lá, manda, bota ali, aí bota. Eu não pedi, mas já que está aqui, aí bufo até desmaiar. Fazem miséria com a perda dessa capacidade volitiva. Aí eu fui lá no fundo, ele construiu esse homem. Não podia abandonar. Deixou de beber, voltou da licença aí o porteiro. Olha, é uma maravilha, hein? Deixou de beber. Eu digo, muito obrigado, que bom saber. A mãe veio do interior, eu pedi a Célia Nunes, professora e colega nossa, olha a rede, tinha que ter, né? Gestão de cuidado. Hoje tem um nome, na época eu nem sabia que o nome era isso. Articulei com ela, porque na hora que ele recebia a alta, ele não pode ficar solto. Ele já tinha consulta marcada com Célia, e Célia me acompanhando, né? Célia atendendo ele, atendendo. No lançamento dos poemas Piche, 2 anos depois de formado, aí meu tempo, né? Coincide, eu estou lá, quem chega, havia já 2 anos que ele não estava bebendo. Ele e a filha para comprar meu livro, ele viu na tarde o lançamento do livro e foi com a pessoa, a emoção de você receber um ser humano vivendo sua vida, indo na rua para o lançamento, que antes era um alcoólico, abandonado e jogado dentro do hospício para o dinheiro vir e o filho pegar, sem mulher, e o choro e o sofrimento da filha. Fui um pouco longo nisso, mas para mostrar que nunca aos jovens, aos estudantes, nada de perder a esperança. Outra coisa que eu ensinava, Rita, você falou, a linguagem. Uma vez eu estava, minha mãe internada na UTI, aí um médico jovem chegou, ex-aluno, aí a família chegou, ele, não, paciente terminal, usou umas 3 vezes. Aí quando eu usava, para mim, pronto, a família pegava como morto, morreu, terminal, morreu, né? Aí depois ele veio, professor, o que achou da minha abordagem? Eu nunca fui bonzinho, viu? Os estudantes sabem da minha confiança porque eu sou justo. Aí eu digo, não gostei de sua abordagem. Entre técnico, intrapares, hoje, tudo bem. Eu nunca usei esse conceito de paciente terminal, não gosto disso. Paciente em estado crítico. E deixa morrer uma única vez, porque cada vez que você dizia paciente terminal, a família recebia ele como morto. Você vai matando ele morrendo para a família. Não faça isso mais nunca. Diga paciente estado crítico. Ah, mas eu vou enganar. Não, você diga que é o estado crítico. Muitos já saíram de situações até mais graves do que essa e ele pode não sair. É uma possibilidade. Deixa ele chorar no momento da perda. E quantas vezes tem casos gravíssimos, mais graves do que aquele que sai. Inclusive existe isso. Outro, a palavra. Eu contando aos universitários, Rita, em outro lugar, aí o sujeito disse, o senhor devia ter sido médico de meu irmão. Eu digo, por quê? Eu sou contra essa ideia de dizer que essa tal doença não tem cura, o seu caso não tem cura. Eu vi o professor Rubim de Pinho deprimido quando soube da hipertensão dele. Ele chegou, eu estudante, era monitor, fiz psicoterapia de apoio, Rubim. Rita, que delícia, né? Meu mestre querido, catedrático, minha irmã, a figura mais inteligente que eu já conheci em minha vida. Meu amigo abriu a biblioteca para mim. Quando eu fui contar isso, descobri que ele raramente fazia isso com as pessoas, cometia um erro terrível. Dito isso, o mestre Rubim, eu acho que foi essa psicoterapia de apoio, ele deprimido. O cara chega e diz, olha, uma hipertensão, não tem cura, o sujeito saiu, infartou e morreu. Porque para o leigo não ter cura, a cura para a doença crônica é o cuidado, dizer, olha, a cura é o cuidado, você vai ter que participar comigo e você convoca o paciente para, junto com você, construir a estratégia de tratamento. Isso eu vi por causa da minha hipertensão. Eu não sou hipertenso. Eu sou uma pessoa que tem hipertensão sob controle. Sob controle, eu não estou doente. Imaginar a doença ser o significado de uma pessoa. Muito do movimento popular ligado à saúde trabalhou comigo essa ideia quando eu botei de dizer pessoa com hanseníase, leproso, tuberculoso, aidético. É um termo horroroso. Você reduz o ser humano a uma doença. Nada, uma pessoa com isso. Para fechar, deficiência. Um aluno uma vez me provocou, deficiência, doença não, deficiência é uma patologia, pode ser doença em algum momento, mas depois pode ser, o exemplo de Eliane é lindo, um elemento de construção desse protagonismo.
deficiente. Uma pessoa tem a deficiência e toma isso como um desafio na vida. Ela tem uma patologia, mas não tem doença. Doença é algo que... O conceito de doença é um conceito mais amplo, mais antropológico. A patologia coincide lá. Entende? Então a gente tem que ter clareza, o médico tem que ter clareza da sua linguagem, tem que ter o cuidado dessa linguagem. E aí o hemissomatognosia, permitam, meu AVC, o tempo vocês me cortam, viu? Eu falo com a zorra. Hemissomatognosia foi a palavra que o neurologista, eu nunca tinha visto falar, hein? Me disse, eu tive um AVC, né, na praia, segurando Beatriz, botando para pular onda. Aí minha cunhada virou e fez, tá ficando roxo. Aí, ixi, a bateria está caindo e eu tô... Poxa, vou ter problema. Nessi, vem cá, querida. Então, vamos terminar aqui. E, pede um carregador aí. Mas, Nessi, alguém aqui, Bia? Cissa? Ei! Não tem ninguém, rapaz, foi abandonado. Pede um carregador urgente. Vocês podem falar um pouquinho enquanto eu pego? Eu estarei ouvindo. Sim. Poxa, que abandono. Eu acho que, em relação a essa pergunta que Letícia fez, esse poema, A Poesia da Ciência, se articula perfeitamente, não é, Laura? Diga aí. Com certeza. Que é um poema que vai mostrar exatamente, né, não, claro, desqualificando de modo nenhum, né, a importância da ciência, mas falando o quanto essa ciência também precisa da poesia, e a poesia precisa da ciência, não é? Eu estou falando aqui que, em relação a essa pergunta que Letícia te fez, esse poema, A Poesia da Ciência, eu acho que ele se articula muito bem. O que é que você acha de fazer a leitura dele, para quem não está com o livro na mão? Se não tivesse poesia com a ciência, a baleia seria peixe, né? O Sol giraria em torno da Terra, ou alguém está dizendo a Terra é plana, né? Bom, então, essa tem quem diga que é plana a Terra, então ninguém ia girar em torno de ninguém. Uma vez, eu fui, como eu disse, eu tenho uma história mais humilde no bairro de Roma. Tudo que eu aprendi, eu queria ensinar. Eu só era professor, na alma, desde menino. Aí veio o cara, o vendedor de leite. Aí eu fui explicar para ele, eu fascinado, meu menino, que a Terra gira em torno do Sol, né? Aí ele fez, menino, tem de bobagem, eu estou vendo o Sol se pôr ali no mar, era no beco, dando para Itapagi para o mar. Como é que é ele que rodou em minha cabeça? Eu não saí do lugar. Eu aí fui tentar explicar o sistema gravitacional e tudo isso, de bobagem. Então, você precisa de conceito, de mediações para poder... A aparência, isso é uma frase de Marx, né? Outro que está amaldiçoado, Karl Marx, no gênio, quando ele diz, nos estudos filosóficos dele, de que se a aparência fosse a ciência, tornava desnecessária a ciência. Então, essa coisa de mediar, daí a ideia de que ninguém vai abrir mão da ciência nos conhecimentos científicos para compor a vacina, para estudar as características desse vírus, RNA, que não é DNA, que é um bicho danado. Vocês estão vendo aí de novo recrudescer a Covid, pessoas que teve de novo voltar a ter. Então, ele tem muitas características ainda para ser descoberta, para ser estudado. Os vírus RNAs são vírus complexos. Veja o da influenza também. Então, a gente vai ter que saber como lidar. E aí o conhecimento é que nos empodera, mostra os limites, né, em muitas coisas, mas a capacidade humana que nós tivemos. Não é à toa que minha sogra se encantou com quase 100 anos. Hoje tem sido muito frequente a presença de nonagenários, né? E o Covid tirou 3. Eu quero aqui render uma homenagem a 3 mestres queridos, já que estamos aqui no ambiente universitário também, né? Aguinaldo Davi, meu professor de iniciação ao exame clínico, maravilhoso, sensível. Meu mestre, Elcimar Coutinho, meu mestre, Elcimar dando uma aula, o eletricista entrou e ficou mexendo, né? Todo mundo ficava olhando para o eletricista. Ele fez, puxa, eu passei ontem a noite toda preparando minha aula e esse eletricista venceu. Aí todo mundo caiu em cima para pedir desculpa, arrumou a bagagem e saiu. Então, e Tomás Cruz, poeta, sensível, esse sergipano baiano maravilhoso, meu amigo querido, diretor, todos 3 presidentes da academia se encantaram pelo Covid. Então fica aqui nessa fala minha
e da poesia a homenagem. E aí eu vou para me permita, para o meu AVC. Eu ganhei primeiro lugar num concurso na Academia de Jequié. Eu achei assim que era academia, aqueles caras assim, tudo parnasiano, entendeu? Aqueles velhinhos. Olha o preconceito, olha que lição eu tirei de vida. A prefeitura me deu um carro para me levar, que eu estava entre os 3 premiados. Você acredita nisso? Me pegou, eu e minha mulher, me levou lá em Jequié. Quando chega, chama o 3º lugar, não sou eu. Chama o 2º, não sou eu. Em poesia, quem é o primeiro? Eu. O parecer que foi lido, ou seja, as universidades estaduais, o cara tinha formação na USP, tinha pós-doutorado em literatura, o cara explicou o meu poema, que eu não entendi um bocado de coisa que eu fiz, eu não sabia que eu tinha feito. Foi ele que me explicou. Aí lá vai, que eu uso. Eu sabia que... Você lembra de pneumotórax, de Manuel, com a tuberculose que ele conviveu? Ele pegou essa palavra bem esquisita, não pneumotórax, né? Que ele vai fazer aquele jogo. Aí eu digo aqui, hemissomatognosia, 80 aos 40. Foi aos 40 anos que eu tive o meu primeiro AVC. Foram 3 anos. 80 aos 40. Já deu? Já deu? Tem o microfone ligado, por gentileza, desligar. Só um minutinho, que está um ruído aqui. Acho que é o microfone de Luciana. Ah, certo. Lu? De Laura, não, né? Certo. Não, acho que é o de Luciana, não é? Pelo que eu estou vendo aqui. É. Pronto, desligou. Pode falar. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax, Manuel? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ah, poesia, resposta à medicina. Viu o encontro dos dois? É tocar um canto argentino. Aí lá vou eu. Em voo livre, a mão esquerda se rebelou. Ao tocar no próprio corpo, estranhamento e pavor. Mão estrangeira, mais preciso, alienígena. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, Doppler, eco, ultrassom, sem esquecer o velho raio-x. A medicina tecnológica já não prescruta na superfície do corpo. Aboliu o toque, subtraiu o 33. Agora penetra um olhar armado na mais recôndita intimidade da carne, dos humores, do osso, o duro osso de roer. E assim revela a ferida que brilha, ilha de luz na massa mole, gelatinosa, cinzenta. Hemissomatognosia, ave. Ave. É o nome do aviso, um toque divino. Modere os apetites, dome as paixões, repense a vida e dance ou toque um tango argentino. Um falso Borges de Nadine Odais, ainda assim belo, diz aos 80 arrepender-se, não do que fez, do que deixou de fazer, dos sorvetes que não tomou, dos riscos que não correu, das fronteiras que não cruzou. Sei que vai ser difícil, você sabe, aos 40, ano do AVC. Ao viajar, irei mais leve, sem óculos sobressalentes. Tinha um amigo que tinha óculos sobressalentes, levava. Sem cabides. Meu Deus do céu, se a gente viajar, levar cabide. Que o linho se desalinhe. Sem despertador, sem farmácia tão previdente. Irei mais leve, cheio de lembranças de algodão, com gente que brilha, sem o peso que baixa o astral. Ao voltar a trabalhar, ao viver cotidiano e os problemas aparecerem, erva daninha sempre aparece, inclusive os mais comezinhos, duros de engolir. Vou perguntar, olhando o céu, se eles interferem na revolução, ou mesmo no movimento de rotação ou translação. Se não, o mundo continuará se movendo e eu nele, leve, leve, leve. Ao sair para passear, vou levar comigo um pássaro mágico encantado, como Jorge, o vero, cego e são Jorge Luiz Borges. Um pássaro que cante no meu ouvido instante a todo instante. Hemissomatognosia. Ave é o nome do aviso. Oriente-se, rapaz. Não pelo passado, o já vivido, nem pelo futuro, imprevisível, pelo presente, eterno hoje, carpe diem. Olha o aviso, oriente-se, rapaz. Que tal fazer yoga, mais haikai ou Kama Sutra todinho? Daqui para frente vou me pautar por não ter pauta. Nem medo de errar, viver a incerteza, a imprecisão, o defeito. Perfeito é um sonho desfeito. Hemissomatognosia. Ave. Divisor de água. Um dos lados acusou o derrame.
mas a alma inteira concentrou-se e gritou com ânimo: ame, 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 ame. É esse o poema. Lindo, professor. Muito lindo, muito lindo. Exorcizei meu AVC. Eu tenho uma outra pergunta, professor. Maravilha. Nesse livro, o senhor homenageia algumas pessoas, né? Como a Nesse, Dona Cano, Neymaia. Gostaria de saber se essas pessoas têm alguma representatividade para o senhor, algum motivo especial, para ter um poema, uma poesia em nome delas. O de Dona Cano é mágico. Eu já tive a oportunidade de ter um contato pessoal com ela. E eu falando, você sabe que os estudantes têm um nome, viu, Laura? Aquele nome tem um protagonismo da minha pesquisa histórica, Espaço Acadêmico Cultural Sérgio Cardoso. Esse Sérgio Cardoso foi um estudante de medicina que não formou e exerceu a medicina em Santo Amaro. E Dona Cano foi paciente dele. E quando eu conversava, ele dizia, ele passava num cavalo lindo, ele ia montado a cavalo. E o Sérgio Cardoso foi abolicionista, o Sérgio Cardoso foi republicano, o Sérgio Cardoso sequestrou um aluno enfrentando o homem mais poderoso do Brasil na época, que não era Dom Pedro II, era o Barão de Cotegipe, um terrível Barão de Cotegipe, poderosíssimo, conservador. Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ele chamou ela e fez, olha, redime uma raça, mas vai perder o trono. Ele disse isso à princesa, é esse barão. Ele nasceu em Pernambuco, mas viveu o tempo todo na Bahia, então ele é considerado baiano. E Sérgio Cardoso teve a coragem de pegar uma criança, imagine, o professor Paulo Pena disse que já falou isso na Europa, isso indignou os europeus. E, sobretudo, ele usou a linguagem que eu usei, dizer, tratar um ser humano, a coisa da brutalidade da escravidão, é tratar o ser humano como um souvenir de viagem. Olha aí o poeta. Você acredita que o Lino Cabot, que ele tinha, um menino de 11 anos, por causa de um mês não caiu na lei do sexo, aquela lei do ventre livre, né? Então ele era escravo por um mês. Aí ele ia levar para dar de presente a um amigo dele na corte, onde ele era ministro. Aí eu digo, tratar um ser humano, isso para mim é brutal, mais do que chibatada, como souvenir de viagem, tirar um menino do... Se eu estou indignado hoje, imagine Sérgio na época, no caso, quando o pai foi lá dizer a ele na faculdade de medicina, uma coisa linda, na faculdade, Rita, aí no terreiro, ele aí, ao captar isso, ele com um grupo de saveristas, pelo seguinte, as pessoas iam num saveiro, geralmente poderoso, e um saveirinho mais rústico levava as bagagens, e o escravo era uma bagagem, né? Era uma desumanização. Eles combinou com os saveiristas, né? Todos afro, e ele também é afrodescendente, só que riquíssimo, né? O pai assumiu a identidade, outra, branca, ele não, ele assumiu a identidade da avó. Ele aí sequestrou, abordou o barco, sequestrou o menino, escondeu o menino, foi um escândalo nacional. Ele era amigo de José do Patrocínio. José do Patrocínio começou a tocar o fogo no Barão lá no Rio, fechando. Ele foi preso, mas depois foi solto e o menino ficou com os pais. Oh, coisa linda. Quando eu escrevi, eu ganhei um prêmio em Santo Amaro e a congregação mandou ir e foi a coordenadora, que era uma negra. Olha a importância a coordenadora do DA era a segunda mulher e a primeira negra, que é Lua Morena Leone, minha aluna querida, minha amiga querida, que sofreu racismo na prefeitura, e eu fui lá defender ela e conseguimos derrubar, viu? Derrubamos lá de Grampinho e companhia esse racismo institucional contra ela. Então Lua ficou impressionada com a questão da história, propôs numa assembleia, os estudantes botaram o Espaço Cultural Acadêmico Sérgio Cardoso. Então, representa um lugar ali, o lugar do estudante, o lugar vivo da história. Tá bom? Então, fica aí para vocês essa referência. Mais alguma pergunta, não? Professor, nós estamos encerrando o nosso tempo. Na verdade, eu tenho uma provocação. O senhor foi na escola infantil recolher desenhos, não é isso? Para fazer seu livrinho. Já pensou em recolher poemas e desenhos lá no FAMEB para construir um livro também? Olha... Tem muitos alunos talentosos. Excelente. Eu fiz uma coisa seguinte. Eu provoquei o DA. Fica aí, Laura, você que está vivendo. Eu disse, gente, vamos fazer, comentando com ele, eles querendo fazer alguma coisa cultural. Eles tomaram a iniciativa. Foram em minha sala. Minha sala era terra de ninguém. Toda hora batiam na porta. Aí eu disse, vamos fazer um concurso, mas não de poetas mortos.
vamos provocar, fazer um concurso de poetas vivos, José Carlos Capinã. Vocês sabiam que Capinã foi meu aluno? Capinã é médico formado, Capinã é o autor de Sou Louco por Tira América, é Moça Bonita, e é um poeta, preciso ver o lado poético, que não está em música, brilhante, é um poeta grandioso, não é um poeta pequeno, meu amigo e aluno querido. Eu não sei como, quando eu era professor e ele é aluno, quem é que aprendia mais, eu acho que eu aprendi mais com ele. É meu amigo, meu irmão, né? Aí nomearam, ele ficou emocionado, disse, será que ele vai aceitar? Ele ficou emocionado, ele levou Xangai. Na faculdade, fizemos um dos maiores shows, Xangai deu um show de graça no lançamento. Teve um menino que nunca tinha feito poesia, por causa do concurso, fez e ficou em terceiro lugar. Um poema belíssimo. Então, provocar a poesia é um papel muito interessante. Eu fiz isso em ciência. Você sabe que no Bicentenário, 15 alunos foram em minha sala dizendo, professor, estão celebrando aí com o professor e deixando os estudantes de fora. Eu digo, como é nós? Aí eu digo, vamos fazer o livro? Eu digo, os pioneiros da faculdade? Eu digo, vamos. Aí convocamos todas as ligas, UDA, a Academética, a Academética de Ética, né? Todos os grupos organizados que tinha de estudante. Eu fiz com 54 alunos o livro Faculdade de Medicina da Bahia. Aí, como editou, em vez de 2008, 2014, mais de 200 anos de pioneirismo. Essa é a força do trabalho histórico. O tempo passa, ele não envelhece. Se fosse um livro de conjuntura, estava ferrado, mas o livro histórico, ele continua vivo e sendo lido até hoje pela disciplina História da Medicina. Então, é essa a ideia. Podemos pensar na ideia de poesia. O professor Eduardo, deixa eu te contar, eu estou num livro sobre o Alto das Pombas com 40 e tantos alunos, hein? O professor Eduardo organizou. Ele está lançando agora o História da Medicina com mais de 30 alunos e monitores, além dos professores. Então, o professor Eduardo tem tido esse protagonismo. Nós já estamos organizando 2 livros sobre o Alto das Pombas e um livro sobre a história da medicina. Eu ontem escrevi o capítulo História da Medicina. Estou trabalhando com o estou com Lé. Tive Lé de tanto de digitar esse diabo, de pegar nesse mouse, esse ratinho, não sei fazer essa coisa com o dedo. Estou aqui adoecido de tanto trabalhar. Esse trabalho não tem limite. Eu queria, antes de terminar, ler um publicado na Associação Médica Brasileira, na revista de lá, Complexidade. Venera-se agora, em detrimento das novas gerações de ser humano, a última geração de sofisticados equipamentos. Olha como estamos voltando a isso. Não, meu caro, o nervo não é de aço. Complexo mesmo é o humano, demasiado humano. Complexidade, em bom latim, é abraço. Sabia? Plexi é abraço. O que é complexo são as relações humanas. Esse diabo de aprender tecnologia, você aprende as receitas. Agora, lidar com o outro ser humano. Foi por isso que eu criei a introdução à medicina social, para fechar. Medicina social foi provocado pelos alunos. Os alunos diziam, professor, a gente sabe que não vai aprender tudo, mas a gente sabe como aprender a parte biomédica. Eles estavam tendo dificuldade com os pacientes, com os parentes, o maior pepino no hospital. Foi Antônio Alberto Lopes, essa figura linda, um dos poucos afro-baianos, professores da Faculdade de Medicina, figura brilhante. Não sei se você conhece, Laura. Precisa conhecer, Antônio Alberto Lopes, que me convidou para discutir esses alunos de 5º ano. Eu desci aquela ladeira, eu digo, a gente gosta de culpar o outro, né? Qual é a responsabilidade nossa? A gente pega o aluno e bota junto com um cadáver, um corpo coisificado, deshistorizado, e você não pode deixar de ter anatomia. Eu vou criar uma disciplina para ele conhecer o lado humano, para ele discutir a introdução à medicina social. Pensei que ia para o 1º semestre, me empurraram para o 3º, mas não teve problema. A primeira turma, em 91, cursou, me chamando, sabe qual é chamado? Bruxaria de Jacobina. Cursou, me gozando. Não foi uma reforma mais ampla, foram para a propedêutica do professor Tarcísio Andrade, que é um infectologista, mas é psicanalista. Olha que coisa linda. Ele não é psiquiatra, ele é infectologista e é psicanalista. É um homem extremamente sensível. Quem não foi aluno dele perdeu. Uma figura humana, maravilhosa, genial. Olha a sensibilidade dele. Ele não sabia da história da disciplina. Ele ensinava a disciplina, semestre e propedêutica. Ele virou e fez, eita, essa turma está diferente. Essa turma está atenta à linguagem de sofrimento do paciente. Essa turma está preocupada com hábitos. Essa turma está preocupada com a importância do trabalho adoecer ou agravar a doença. O que é isso? Ele gritou. A bruxaria de Jacobina. E todo mundo deu risada. Eu guardei isso na minha aula para promoção a titular. Eu citei isso. A única vez em minha vida que eu dei aula em propedêutica, que foi uma celebração. Né? Eu brincando
brincando com eles, celebrando. Mas preste atenção na coisa. Mudou coletivamente de uma pessoa sensível que não sabia notar a diferença entre uma turma que ele recebeu agora e a turma do semestre anterior e dos semestres anteriores, que estavam desumanizadas pela ausência da informação. Quer dizer, um ou outro que desenvolve isso pela sua sensibilidade, você com essa sua história belíssima, Laura, né, mostra por que essa sensibilidade. Mas pessoas que vêm, imagine, aqueles 50% que vem do Anchieta, que vem, e que tem muitas pessoas maravilhosas. Eu já levei para Bom Joá, naquelas escadarias, uma das meninas que saía na coluna da Julie. Aí nego disse, ela de sapato alto, lá na periferia. Aí a mulher da comunidade fez, peraí que eu vou dar um jeito. Pegou, trouxe uma chinela, botou, ela subiu e fez. Na outra vez ela botou de jeans, de tênis, retada. Raimundo Paraná, uma vez fui gozar ele, né, eu levei ele para a Avenida Peixe, né, ele todo posudo, elegante e maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Aí fui gozar ele, veio Paraná, levei você para a Avenida Peixe. Ele fez um dos momentos mais bonitos da minha formação, Jacó. Rapaz, aquilo me desarmou, eu querendo gozar o cara, e ele fala da importância da sensibilidade. Raimundo Paraná ajudou a criar o Vontade de Viver, do meu amigo Rômulo, que está agora terminando, né, esse trabalho de apoio aos pacientes com hepatite. Falei demais. A gente só tem a agradecer, eu particularmente... O pessoal está perguntando como é que faz para adquirir seus livros, viu? Olha, meu filho botou aí na Amazon o e-book, né? O de Juliano tem nas livrarias, eu acho alguns, na Edúfiba pode se buscar, e ela não está vendendo. Foi eu que botei lá, e em confiança, foi um ato lindo de Ana Albano, o pessoal da FAMEB. O livro de Juliano pode obter lá. Eu posso até fazer, em algum momento, botar o Poeta e o Lógico lá também disponível. Na Edúfiba? Na Edúfiba, foi a Hétera, que é particular, mas é de Flávia, então pode ser que se encontre, entendeu? E aí, vocês podem dar meu e-mail, meu WhatsApp, porque aí eu combino e eu vou, boto no correio, ou levo para a faculdade, deixo na portaria se for aluno da faculdade, entendeu? E em confiança, muita gente tem feito isso. O dia deposita em minha conta, eu dou a ele no celular. Isso pronto. Aí, viu, Zilva? O nível de confiança é lindo. Todas as vezes que eu fiz, até hoje, não houve uma pessoa que me deu uma sonegada. As pessoas sabem, inclusive, que eu estou cobrando também o valor, eu não cobro lucro, né? É o preço do autor, então eu boto. E aí eu boto, a pessoa deposita e ela diz assim, um lugar acessível, como a Faculdade do Canela, né? Por exemplo, é um exemplo, né? E às vezes quem mora perto na Graça vai buscar na portaria de minha casa, né? Eu moro num lugar mais ou menos central, onde sempre alguém passa, né? É ali na Santa Rita, é uma transversal da 8 de dezembro. Ótimo, ótimo. A gente queria ficar ouvindo aqui a noite toda suas poesias, mas o horário... Tem mais umas 40 aqui. Tinha outra medicina. Perguntaram à minha mãe, não vou dizer. Essa outra medicina é muito boa. Meu filho faz outra medicina, porque ela estava com um problema na cabeça e eu levei para um cirurgião maravilhoso que operou e tirou o tumor da cabeça dela. Lindo. Olha aí a ciência, o talento e a técnica. Eu queria ser cirurgião, mas era um desastre. Eu fui ser monitor, quebrava os tubos de ensaio todo, aí achei o meu lugar no mental. Achei a psiquiatria, depois achei a medicina sanitarista. Eu tenho 2 especialidades. Quando eu achei para mim o lugar, eu ia desistir. Eu e Virgínia Gomes, a filha de Zilton, essa outra figura linda que também se encantou recentemente. Então é por isso que eu podia ajudar as pessoas, porque eu tinha um depoimento da minha dificuldade. Pensei em deixar, depois disso, na medicina é linda, ela tem lugar para qualquer pessoa que queira trabalhar humanamente com o outro. Você acha o lugar, tá bom? Muito lindo, obrigada. Né? Agradecemos muito. Eu estou aqui em Aracaju, na casa de minha sobrinha, de minha afilhada, vim para o aniversário dela, a atrevida Melissa. Muito obrigada. Bárbara Mel, cada dia amanhã, 4 de dezembro, né? Bárbara Mel. Um abraço, gente. Gente, eu queria sugerir que quem ainda está na sala, se pudesse abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Todo mundo. Fazer uma foto da sala, de todos nós guerreiros que chegamos até aqui e estamos nesse momento. Sônia, ajuste sua câmera, Sônia, porque está
A gente só está vendo uma parte. Se você puder abrir aí, para a gente tirar uma foto final para registrar. Soninha, baixa um pouco a sua câmera. Hein? Eu estou pequeno aí, né? Tá pequeno, então todo mundo tá pequeno. Ótimo, porque eu estou grande aqui. Será que eu estou no lugar? Deixa eu ver se Sônia consegue baixar a câmera para aparecer o rostinho dela. O professor também está cortado. Só está cortado, professor. E... Aí, melhorou. Isso. Melhorou, não? Agora tá desligada a sua câmera, Sônia. Aí, melhorou, mas pode ser um pouquinho mais. Eu acho que estou com problema. Arthur tá aí? Agora desligou de novo. Tá desligando. Ativei. Arthur, você gravando, consegue abrir sua câmera? Kate. Aí, Soninha. Faz assim, ó, Soninha, que aparece mais seu rostinho. Pronto. Arthur consegue abrir a câmera, Manuel. Foi pronto, infelizmente não dá para abrir a câmera agora. Não. Ok, Tá então bom. quem não consegue, vale só o registro. Oi, Quem boa noite, consegue, eu também não vou conseguir abrir, não. Quem bom, consegue sem pode problema. distribuir seu livro. Pela apresentação. Prontinho. Pronto. Um grande abraço. Muito obrigada. Beijo. Maravilhosa. Até o ano que vem, né? Ano que vem, claro. E eu vou ver uma foto. A estante está fechada lá, né? Infelizmente. Mas assim que puder, você combinar, eu doar mais alguns livros, entendeu? Eu estou arrumando uma estante lá em Oitis. Acabei de escrever esse livro sobre Oitis, com 2 alunos. Aí, 2 alunos. A experiência com mais de 400 estudantes universitários de 36 cursos. 36 cursos universitários. É uma das experiências. Que maravilha. A Aline formou em biologia. Chegar no povoado que vivia na Idade Média e dar o agente comunitário de saúde, conquistar a luz, criar uma associação para lutar por isso, criar um... Eu passei hoje, estava lá no quiosquezinho na Litoral, né? Eu vim aqui para Aracaju, né? Então é uma experiência belíssima que eu quero contar em livro. Assim que puder, então vamos fazer a reinauguração da estante literária, professor Ronaldo Jacobina, viu? No Covid, teria o maior prazer em ir lá. Um abraço, muito obrigada. Obrigada, viu, Laura? Obrigada a todos os que puderam. Obrigada a vocês pelo convite. Você vê como a interação é importante, como as perguntas foram ricas, né? Você não dá conta. Foi muito bom. Por isso que eu adoro que a exposição tem que ser dialogada. Um beijo. Um beijo. Tchau.